Vou deixar gravado aqui e depois eu posto, tá, gente? Muito bem. Daqui a pouco o Rafael vai entrar e aí vai ter participação. Gabriela, fui claro com você? Hoje a gente vai ter uma retomada dos conteúdos, não é conteúdo novo. O conteúdo novo eu vou postar, provavelmente vai estar saindo amanhã para vocês, tá? Então, finalizando o conteúdo sobre demanda. E amanhã a aula 3 já estará disponível para vocês, tá ok? Hoje é para tirar dúvida, mas vamos fazer aí uma retomada, aproveitar esse primeiro momento para a gente retomar alguns conceitos. Então, vamos lá. Muito bem. Gente, só para lembrar, como que as pessoas tomam as decisões? Então, na primeira aula, foi exposto para vocês 10 princípios de economia. A gente vai dar uma pincelada um pouquinho sobre esses 10 princípios. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Aqui na minha casa, a gente tem uma questão muito legal, que tem um gramadinho aqui, depois eu vou mostrar para vocês. E aí a questão é, cortar ou não cortar essa grama? Então, as vantagens aqui, né? Nós sabemos que ter um gramado, ter um jardim é uma coisa assim que nos traz uma satisfação bem bacana, né? E essa satisfação poxa, quem não tem o prazer aí de andar num gramado bonito, né, um jardim bonito e tal. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, essa tal de grama, ela cresce, gente. Nossa, e vira o tal de um matagal aqui que vocês não têm noção. Quando a gente não cuida, esse belo jardim acaba virando aqui essa coisa maravilhosa aqui, essa mini floresta. Então, o primeiro ponto que eu queria propor para vocês é, para manter o jardim apreciável, é muito importante que a gente faça a sua manutenção, através de jardinagem, cortar a grama, etc. e tal. Bom, a questão aqui, gente, nós podemos contratar alguém ou despendemos do nosso tempo para a realização da tarefa. Deixa eu só perguntar para vocês, gente, está todo mundo me ouvindo bem? O volume está bom? Tá bom sim, professor. Ah, beleza. Galera, responde aí para mim. E aí, vocês contratariam alguém ou vocês disponibilizariam do tempo de vocês para poder fazer? Hã? E aí? Aproveitem, gente. Ó, interação, tem que ter interação, que senão a coisa não funciona aqui. Eu acho que as atividades mais básicas, assim, do jardim eu faria, por gosto mesmo, e o mais pesado, sei lá, uma vez por mês ou a cada 15 dias eu contrataria alguém. Tá, Estela, aproveita que você está aí. O que pesaria, por exemplo, o que seria isso? O que pesaria nessa tomada de decisão? Depende do meu tempo disponível para fazer isso, se não ia atrapalhar nas minhas outras atividades mais relevantes, por exemplo, faculdade, ou arrumar a casa, com coisas do dia a dia, e o custo que seria para contratar uma pessoa, estaria dentro do meu orçamento e seria proveitoso. Mais alguém, gente? Então, a Estela aqui levantou 2 pontos importantes, né? Tempo, né? E a questão do custo. Muito bem. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Comentarinhos aqui. Ah, a Júlia falou aqui, ó, depende do valor da mão de obra. O Thiago, depende, se tivesse tempo. A Paula, em quarentena, férias, até para me distrair, faria, né? Até para me distrair. Muito bem. Eu pergunto para vocês têm habilidade em jardinagem? A Estela falou, assim, que algumas atividades mais leves, ela tem uma facilidade e tal. Nadinha. Não. Sim, não. Gente, eu vou falar de mim. Eu sou um zero à esquerda. Professor, como jardineiro, sou um bom professor. Vamos falar assim, né? Um bom historiador, sei lá. Gente, para vocês aplicarem uma habilidade nova, vocês vão ter um tempo que vocês vão precisar se dedicar àquela situação. E aí, alguns pontos que eu coloquei aqui que são importantes. Vamos lá. A questão, quanto custa o seu tempo e não o tempo da pessoa que vai estar prestando serviço? Alguém já parou para pensar nisso, gente? Por exemplo, vocês estão agora, a gente está aqui olha que coisa maravilhosa, estamos aqui em 22, 21, 20 pessoas, 20 alunos aqui, né? O que vocês poderiam estar fazendo agora? Fala para mim.
Se a gente não tivesse essa live, o que vocês estariam fazendo agora? Atividade física? Muito bom. Eu tô precisando, viu, galera? Assistindo um filme, né? Festa, lista de CM, mano, dormindo, kkk, dormindo, muito bom, gente. E é isso aqui que é um ponto fundamental, né? Projeto de Ciências do Ambiente, porque a gente tem outras disciplinas, não só a disciplina de economia, a gente tem várias outras disciplinas que a gente precisa estudar aí também. É exatamente esse ponto que eu queria que vocês entendessem, né? A importância da economia. A gente vai ver ao longo desse nosso exemplo aqui. Pá, quanto custa o valor de um serviço de jardinagem? Não sei. Quanto tempo levará para a realização do serviço? Então, aqui a gente tem 3 pontos importantes que foram levantados aqui. Ó. O seu tempo de trabalho, quanto custa o seu tempo de trabalho? Então, pega aí o seu valor, o seu salário, a sua renda, divide aí por uma quantidade de horas úteis, né? E você verifica se o seu valor, né? Se o seu tempo de trabalho, qual é o custo do seu tempo de trabalho? Pergunta aqui qual é o valor de um serviço de jardinagem. E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo levará para a realização desse serviço? Então, se vocês forem pegar, né, e forem fazer, pergunto para vocês têm equipamento de jardinagem na casa de vocês? Se vocês forem fazer hoje, já, vocês têm disponível esse equipamento para fazer? Quem tem aí? A Júlia tem. Muito bom. Vou emprestar da Júlia da próxima vez aqui que for fazer um serviço. A Isabela não, a Gabriela não, o Maqui também não, a Júlia não, a Bianca não, a Natália também não. Muito bom. Eu aqui, quando eu fui fazer o primeiro serviço de jardinagem na minha casa, então eu falei, não, muito bom, gente. Eu também não tinha. Então eu tive que fazer o quê? Fazer aquisição desses equipamentos. Alguém que vem prestar um serviço de jardinagem, geralmente ele já vem equipado com o seu equipamento. Então, é um ponto importante. Professor, você está falando besteira aí, cortar grama. Nossa, que exemplo idiota, né? Gente, esse aqui é um clássico problema de terceirização. Se vocês têm a sua pequena empresa, né? Pensem que vocês criaram a sua empresa, sei lá, uma movelaria. Será que terceirizar uma parte do serviço não seria importante? E aí, qual é o seu custo? Qual é o custo da outra pessoa que está prestando serviço? Qual é o investimento que vocês têm que fazer para poder ter essa atividade, desenvolver a atividade? Então, são todos pontos muito importantes e que pesam na hora da decisão, de você tomar a decisão. Então, toda vez que nós temos, gente, a questão aqui, vou fazer ou não fazer? Vocês serão tomadores de decisão quando saírem, quando se formarem em engenharia de produção. Né? Todos esses pontos são importantíssimos na hora de vocês tomarem a decisão. Entender como as pessoas pensam. Não é só isso. Se você é alguém que presta um serviço, o que influenciaria a pessoa que está te contratando a contratar o seu serviço? Tudo isso aqui vai pesar para ela. E você tem que conhecer isso que está por trás da tomada de decisão. Ficou claro para todo mundo? Esses pontos, gente? Alguma dúvida aqui? Não? Então, beleza. Rafael, um jeito simples da gente tentar estimar. Né? Existem alguns critérios que são quantitativos. Por exemplo, você pega a sua renda, divide aí por 40 horas do seu dia, né? 40 horas semanais, 44 horas semanais, e você tem um valor mais ou menos daquele ponto. Ou, se você é dono de uma empresa, pega o seu rendimento, né? E coloca lá. Divide aí o seu rendimento pelas horas, por exemplo. Você tem mais ou menos uma estimativa aí de quanto vale o seu tempo. E aí você presta atenção, poxa vida, se o meu tempo dentro de uma atividade produtiva for, né, se o meu ganho for maior do que, por exemplo, o custo, né, de um serviço de jardinagem, você pode
poxa, pensar, ponderar. Olha, vou colocar aqui sei lá, seu tempo aí é de R$ 100 a hora. E aí o cara aqui fará o serviço aí em R$ 150. Vamos botar esse exemplo? Então pense assim, gente. Vou colocar aqui a canetinha aqui, e aí a gente vou colocar aqui, e eu quero saber que decisão que vocês tomariam. Nesse critério quantitativo, tá? Vamos lá. Então pense aqui, gente. Vamos colocar aqui, ó, que o custo de vocês é de R$ 100 por hora. E aqui, o cara vai fazer o serviço para vocês aqui de... Opa, desculpa, gente. Olha, eu tô viajando aqui. Gente, me desculpa, esqueci. Tô explicando aqui um monte de coisa. Vou voltar aqui para vocês verem. Desculpa, gente, ó. Tava tudo aqui, tá? Ó. Tava tudo aqui, ó. Belo Jardim, tá? Grão. Falha nossa. Tá aqui, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que pesaria na nossa tomada de decisão aqui? Vamos pensar aqui. Primeira live aqui com vocês, tá, gente? Então, pensa assim, gente. Estamos aqui, ó. R$ 100 por hora. E aí, sei lá, alguém faria esse serviço aí por R$ 150. E aí? Qual seria a decisão de vocês? O que vocês fariam aqui, gente? Ó, para esse exemplo, quantitativo. Quem faria o serviço? R$ 100 a hora, R$ 150, 150 o trabalho de jardinagem. Quem faria o que aqui, gente? Juan falou, se eu fosse demorar mais de 1h30, iria contratar o serviço. Muito bem, está faltando alguns dados aqui. Concorda? Muito bem. Então, vamos colocar aqui pontos importantes aqui. Vocês têm habilidade de jardinagem? A maioria falou que não. Correto? Eu também não. Alguém que faz o serviço de jardinagem, ele tem um tempo de execução da sua tarefa, tem uma eficiência no aproveitamento das horas dele muito maior. Ele tem uma habilidade que faz com que o trabalho, que o tempo de trabalho dele seja menor que eu, que não tenho nenhum tipo de habilidade em jardinagem. Então, aqui vai depender muito também do quê? Do tempo de realização que nós vamos ter aqui. Tá? E aí, o Rafael, né? Deixa eu lembrar. Rafael que me perguntou? Foi o Rafael que me perguntou. Como que a gente consegue colocar o custo da nossa hora? E existem fatores que não são ponderáveis. Por exemplo, você pode não estar trabalhando, que nem final de semana. Final de semana de vocês, gente, como que é? Ó? Quanto vale essa hora de descanso de vocês do final de semana? Quanto vale o fator descansar para vocês? Afeta em que instâncias? O que vai afetar vocês descansarem ou não no final de semana? Um de cada vez, por favor. Um de cada vez. Gente, o que afeta vocês? O que poderia afetar? No momento, nada, né? Porque a gente está vivendo um momento ímpar, né? Mas esse tempo aqui, gente, ele é super escasso, ele é limitado. Né? É o que nós chamamos de recurso escasso. Né? Por isso que nós temos a economia. A economia é o estudo exatamente da alocação desses recursos escassos. Nós não temos tempo infinito. Nós temos um tempo. E é muito subjetivo. Por exemplo, eu estou aqui, vocês não têm noção que assim, a semana inteira a gente passa planejando aula, gravando aula, corrigindo exercício, fazendo um monte de coisa. Eu trabalho na Unesp, eu trabalho em outra universidade também. Então, gente, é uma correria. Para mim, esse tempo do final de semana é importantíssimo. E esse descanso me ajuda, por exemplo, a ter um bom desempenho ao longo da minha semana. Né? Então, esse descanso é importante para mim. Para vocês é importante? Para mim é fundamental e me ajuda a alcançar vários pontos. Não é só isso.
Vocês já viram uma reportagem do Gugu, que o Gugu morreu, né? O que ele estava fazendo? Alguém lembra? Sim, descanso é um incentivo, né? Para a gente poder, aí, em vez de cortar a grama, né? É o que está acontecendo aqui na minha casa. Vocês não têm noção do matagal que está aqui na minha casa. Mas é um incentivo. Poxa, eu quero descansar em vez de eu estar fazendo uma atividade aí que não me é tão prazerosa. A Estela falou, poxa, isso me ajudaria. O pessoal que falou aí que na pandemia ajudaria a gente a espairar, né? Aliás, o nosso psíquico fica muito afetado, né? Em situações assim de risco, em situações que a gente desconhece, né? E aí, gente, não é só isso. Vamos voltar para o caso do Gugu. Alguém lembra por que o Gugu morreu? O Gugu caiu da escada, mas por que ele caiu da escada? O que ele estava fazendo? Ele está consertando o telhado. Ele foi arrumar o ar-condicionado. Muito bem. E eu pergunto para vocês, quanto maior for a habilidade de alguém a executar uma tarefa, menor são os riscos que ela tem. Eu podia muito bem pegar aquela tesoura de poda e me machucar. E cortar, por exemplo, a minha mão, né? Deixar um tempo aqui, né? Sei lá, minha mão fica inutilizada aí por algum tempo. E isso me afeta muito, porque tudo que eu planejo aqui e tal, eu acabo, né? Se eu tiver que estou no hospital, me recuperando de alguma lesão, é um tempo que eu fico improdutivo. Então, tem alguns fatores, por exemplo, esse fator de risco, que acaba não entrando numa conta quantitativa e que eu preciso levar em consideração. Agora, será que eu coloquei? Eu acho que eu coloquei. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei. Eu acho que eu coloquei mais para frente aí. A gente vai entrar nesse ponto aí. Tá bom? Então, gente, primeiro ponto aqui. Recurso escasso, né? Essas minhas horas de descanso são horas, assim, que eu aprecio muito e que influenciam toda a minha parte psíquica de descanso, porque com o passar do tempo, a longo prazo, se eu não tenho esse tempo de descanso, o meu nível de produtividade acaba caindo, o meu nível de eficiência acaba caindo, isso afeta toda a renda, afeta todo o sistema. Certo? Trade-off, nada é de graça. Tomar uma decisão exige o quê? Escolher um objetivo em detrimento do outro. Então, esse é um conceito muito importante em economia, né? Nós temos aqui que toda vez que a gente toma uma decisão, a gente acaba, né, abdicando de outra possibilidade de escolha, né? E aqui, gente, o que seria o trade-off aqui do nosso jardim? O que nós poderemos colocar aqui como trade-off, no caso que a gente está analisando aqui? Vamos lá, galera. Ajuda aí. Participem para a gente poder debater. E aí? Quem se arrisca aí, gente? Trade-off. Quais seriam as trocas que a gente tem aqui? Opa, o Thiago colocou um ponto importante. Fazer o serviço e não descansar. Se eu faço o serviço, eu vou ter o benefício de ter um belo jardim. Concorda comigo? Se eu não faço o serviço e opto, por exemplo, em assistir um filme, opto por fazer qualquer outra atividade, ler um livro, dormir, que seja, eu vou ter um trade-off. Vocês estão fazendo um trade-off nesse momento. Um dos recursos que a gente mais tem escassos é o tal do tempo. Tempo é algo que é muito escasso para todos nós. Vocês estão se dedicando aqui em desenvolver uma atividade aqui em conjunto comigo, né? Aqui em conjunto. Então, nesse caso aqui, gente, a gente tem alguns pontos importantes que eu queria colocar para vocês. Tá aqui. Olha lá. Se eu tenho um prazer, um equilíbrio emocional, psicológico, trazido aqui por ter um belo jardim na minha casa, né? Poder aí descansar nesse belo jardim, olhar belas paisagens e tal. Muito bem. O tempo, né? Tempo é algo, vou usar meu tempo para descansar, para estudar, para fazer alguma coisa.
dinheiro, né? Porque se eu vou pagar alguém, há uma troca aqui do meu tempo por uma remuneração de um terceiro para a realização da tarefa, né? E também, se eu for fazer essa questão, se eu for fazer a parte de optar por fazer, realizar a tarefa, eu vou ter aqui a questão de adquirir alguns equipamentos, né? E aí também a questão da segurança, a gente viu o caso do Gugu lá, que foi um caso trágico, mas que pode acontecer de nós nos acidentarmos em uma atividade que nós ainda não temos a questão da habilidade. Deixa eu só ver quem que fez a contribuição aqui. O Rafael falou assim, nossa, depende do tamanho do jardim. Mas em que isso influencia, Rafael? O que o tamanho do jardim vai influenciar, por exemplo, na questão do trade-off? A questão do tempo, né? O nosso tempo, se o jardim for maior, né? O tempo e do esforço, quanto que eu vou acabar despendendo de energia também para poder realizar a tarefa. Tá claro, gente, esse exemplo aqui do trade-off, esse conceito do trade-off é claro para todo mundo? Né? E aí, linkado a essa questão do trade-off, nós temos aqui o tal do custo de oportunidade, que é o custo, né, de qualquer coisa que se tenha que abrir mão para obter algum item. Às vezes, esse custo de oportunidade é um custo quantitativo, que a gente consegue mensurar, às vezes ele é muito subjetivo, questão do descanso, por exemplo. É uma questão muito subjetiva. Ou a questão, por exemplo, da segurança, né? Por exemplo, o Gugu subir lá e mexer no ar-condicionado dele sem ter habilidade e tudo mais, ocasionou uma perda econômica muito grande para a família dele, né? Que ele era a principal fonte de renda da família dele. Tudo bem? Então, tem certos aspectos que a gente tem que fazer essa análise. Ok? Muito bem, gente. Vamos prosseguir aqui. Não existe almoço grátis. Quem falou isso foi o Milton Friedman. Ele é Nobel de Economia de 76, tá, gente? Por exemplo, o que nós temos aqui de custo de oportunidade? Os valores de remuneração, tanto da pessoa aqui, do terceiro, que vai prestar esse serviço para você, ou a sua mesmo, que em vez, por exemplo, de estar fazendo um serviço de jardinagem, vocês poderiam estar desenvolvendo um software para uma empresa, para algum comércio da nossa cidade. Vocês estão desenvolvendo um sistema, estão vendendo um serviço, né? Será que esse serviço não vai te trazer uma remuneração maior do que você passar essa hora extra, essa hora que você não está num outro trabalho, né? Você está fazendo um outro trabalho, gente. Então, pense, vocês têm um trabalho regular e vocês têm prestação de consultoria, por exemplo, como um serviço extra. Será que você pegar essa hora dedicada sua aqui e, em vez de estar fazendo a jardinagem, estar desenvolvendo esse sistema para a empresa, não te traria uma remuneração maior? Então, seria um custo de oportunidade que você tem aqui. O custo do tempo e do descanso também. Certo? Muito bem. E a situação muda, gente, se vocês forem esse cara aqui. Vocês sabem quem é esse cara aqui? Não está dando para ver direito, né? Ele joga na Juventus. Ele é um dos jogadores mais valorizados do mercado hoje. E ele recebe um salário mensal de 31 milhões de euros. Eu acho que não é mensal, acho que esse aqui é anual. Agora fiquei na dúvida, tá, gente? Vou ficar devendo para vocês. E aí? Muda a situação? Se não são vocês? Por exemplo, é a casa do tal do Cristiano Ronaldo. Imagina o tamanho do jardim do rapaz, né? Fora deve ter campo de futebol para o cara treinar também na casa dele, né? Muda, gente, a situação? Se muda, né? Mas o que mudaria? O que quantitativamente pesaria na tomada de decisão de vocês? Pô, imagina, Juan. Imagina se esse cara me machuca o pé. Ele deve ter seguro pro pé dele, pelo amor de Deus, né?
Mas imagine se esse cara fica aí um mês afastado porque cortou o pé cortando a grama. Que prejuízo que não traria para ele. Então, a remuneração, a hora de trabalho dele é muito grande. Então, tudo isso pesa. Ontem, eu estava ouvindo... Alguém conhece o podcast do Primo Rico? Vocês ouvem? Vocês costumam ouvir podcast, gente? Né? Eu estava ouvindo ontem o podcast do Primo Rico, que estava o Semesato. O Semesato, ele começou com a Microlins e é um dos maiores investidores aí. Ele tem uma holding agora que tem bastante franchising, franquias, né? Gente, ele falou assim, de fazer uma atividade corriqueira, assim, eu não tenho essa habilidade de lavar louça e tal, eu tenho alguém que faz isso para mim. Por quê? Porque a hora dele, dentro da atividade, dentro da empresa dele, é muito maior do que a hora que ele teria lá de ficar lavando louça. Então ele acaba contratando alguém. É o mesmo caso que a gente tem aqui, gente. Então imagine se você é o Cristiano Ronaldo ganhando 31 milhões aí, não sei se são mensais, se são anuais. Eu tô achando que isso aqui é mensal. 31 milhões de... Será? Agora fica na dúvida, gente. Mas que seja, é dinheiro para dedéu. Não, eu acho que é anual. Gente, é muita grana. E aí você vai correr o risco, e o seu risco fica maior quando você tá nessa situação do que, por exemplo, eu ir lá e cortar a grama. Né? Eu, mero professor aqui de vocês. Né? Então, essa situação é bem diferente. Então, vocês viram que em determinadas situações a gente muda. Então, vai que eu ganho aqui na loteria, né? E comece a fazer grandes investimentos e tenha uma lucratividade, mas que é uma atividade que depende muito de mim, de eu tomar as decisões. Eu começo a tomar menos riscos. Né? Então, todos esses pontos. Salário é mensal. Porra, véio, por que eu não sou jogador de futebol? Nossa Senhora. Então, não tem problema, gente. O importante é o exemplo. Né? Porque, não, 31 mensal é muito dinheiro, gente. Deve ser anual mesmo. Tá bom? Gente, muito bom. Vamos pensar aqui em relação às margens. Né? O que ele ganhou em 2019. Eu pense, né? Eu queria só 0,001% disso aí, né? Gente, vou pensar aqui, ó. Voltando aqui para a questão da grama. Né? Se a gente tem aqui, nós não temos apenas os extremos de alternativas. Vocês, como futuros, como cidadãos, né, como cidadãos de uma sociedade, participantes ativos de uma sociedade, é importante a gente perceber que não existe só preto ou branco, que existe todas tons de cinza intermediários. O que significa isso? A sua decisão não vai ser apenas sim ou não. Existem vários pontos que vocês podem decisões intermediárias desses pontos. Por exemplo, olha o que eu coloquei aqui, ó. Essa aqui é a foto do meu jardim. Tá? Esse é do meu jardim mesmo. O que tem? Vocês estão vendo esse monte de matagal aqui, gente? Ó. Aqui tem hortelã. Quem quiser um chazinho de hortelã aqui, tem hortelã na minha casa aqui, né? Tem aqui ó, esse matagal que está crescendo aqui, esse matagal que está crescendo aqui. Eu tenho um pé de boldo que chega a 2,5 metros, gente, de altura. Eu tenho que ficar podando ele toda hora. Então, quem estiver passando mal aí e precisar de um boldozinho, tem em casa também, tá? E aí, a questão aqui de eu tomar uma decisão, e aí pensar nas margens, né? As margens são as alternativas que eu tenho intermediárias entre dois extremos. Quais são os dois extremos que eu tenho aqui? Cortar ou não cortar? Eu posso cortar parcialmente. Então, eu tenho, vou falar até mais baixo agora aqui, que estou em casa, sabe? Eu tenho aqui uma esposa maravilhosa, né? Que amo. Eu tenho aqui uma esposa maravilhosa. Eu tenho uma esposa maravilhosa aqui, né? Só que ela me cobra muito, gente. Me cobra pra caramba aqui de fazer a manutenção do bagulho. Né? E aí, a questão, gente, é cortar ou não cortar? E aí tem toda uma questão assim de benefício, gente. Poxa, vamos dar uma maquiada então, né? Pra eu ganhar um final de semana de descanso aí. Porque, pô, ela fala, viu,
domingo você vai ficar sentado no sofá aí, não vai cortar, não vai fazer a manutenção da casa, não sei o quê, tá? Então existe aqui toda uma questão. Nossa, eu vou dormir no sofá hoje, gente. Vou dormir no sofá hoje. Ó, existe toda uma questão que não é só o sim ou não. Tem toda uma questão das alternativas. O que eu fui? Eu fui lá e acabei arrancando alguns matos, principalmente aqueles que dá para ver da janela. Então, esse ponto aqui a gente consegue ver bem na janela. Eu fui lá e arranquei esses matos mais feios aqui. Então, a gente pode pensar em alternativas que não são os dois extremos, tá? Nem só o sim, nem só o não. Então, aqui a gente também precisa pensar um pouquinho das mudanças marginais, que são o quê? Essas decisões intermediárias que nós tomamos, ok? Só para a gente pensar um pouquinho, gente, ó, pessoas e empresas podem tomar essas decisões melhores pensando na margem, não apenas no sim ou não, ou vou fazer ou não vou fazer nada, né? Ou vou... É que nem na aula que eu gravei para vocês, né? Vocês vão ter uma prova aí, ou eu vou estudar 24 horas ou não vou estudar nada. Não é só essas duas decisões que nós temos. Nós temos inúmeros casos de tomada de decisão. Ok? Então, gente, um tomador de decisão racional, ele executa uma ação sem somente ser o benefício marginal da ação ultrapassa o seu custo marginal. Né? Se o valor do meu custo marginal for menor do que os benefícios que eu vou colher daquela ação, eu vou acabar tomando a decisão aí de prosseguir naquela decisão que eu tomei. Muito bem. Pessoas reagem a incentivos. Muito bem. O comportamento ele muda de acordo com o quê? Com custo-benefício, se os custos e benefícios mudam. Por exemplo, enquanto estudante da faculdade, eu tinha mais tempo do que eu tenho hoje. Né? O meu tempo valia menos em relação a benefícios financeiros. Então, eu acabava fazendo coisas que hoje eu vejo que eu não faço mais. Então, a situação mudou. Se eu fosse o Cristiano Ronaldo, olha como a situação mudou muito. Né? Gente, que tipos de incentivos vocês analisariam, por exemplo, na relação no mercado de produtos, de bens e serviços? Que tipos de ações afetariam, por exemplo, o mercado de bens e serviços? A demanda por algum produto ou alguma situação assim? Falem para mim. Vamos jogar um outro ponto. Tem lá um produto que vocês querem comprar. Né? O que afetaria, o que serviria de incentivo para vocês adquirirem aquele produto? Vamos lá, estratégia de marketing, gente. Futuros engenheiros, vai, me ajuda aqui. O que vocês fariam? Desconto, ótimo. O desconto afeta em quê, Thiago? Efetivamente. Preço, ótimo, Ítalo. Preço é algo fundamental. Mas que tipo de promoções que a gente pode fazer aqui para incentivar uma mudança de comportamento? Compre um, leve dois, né? Frete grátis. Poxa, vocês sabem que a gente usa muito cookies, né, para fazer o nosso histórico de buscas e tudo mais, e começa a aparecer lá a promoção de não sei o que. Você procura. Você já estava procurando um desconto, né, um cupom de desconto para uma próxima aquisição. Existem várias formas da gente fazer. Tanto para o bem como para, por exemplo, para incentivar o consumo ou para, por exemplo, desincentivar o consumo. O que vocês poderiam fazer, por exemplo? O que a gente faz com cigarro, com bebida, para desestimular o consumo desse tipo de bem? Propaganda negativa, o que mais? Juan, gostei, hein? Aumento de impostos. Mas tudo isso acaba implicando em preço, em custo. Então, um dos pontos fundamentais que a gente tem, que as pessoas recebem como incentivo, é o tal do preço. Muito bom, gente.
Gostei. Isso aí, gente. Vamos participando, porque o negócio aqui é a gente trocar ideia. Né? Não. Semana que vem, quando vocês vierem para a aula de demanda, por exemplo, vocês não acham que eu vou ficar fazendo revisão aqui, não. Tá? Eu vou botar o problema para a gente discutir os problemas aqui. Hoje vai ser bem diferente, porque é a primeira nossa. Tá bom? Então, ó, promoções, preço. No meu caso, foi algo diferente. Vou falar baixinho de novo. Né? Olha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ler aqui, ó? Tá dando para enxergar aqui? Então depois vocês dão um zoom aqui, tá? Fica a dica aí, ó. Ai, isso aqui, ó, me ajudou muito, viu? Tirar aqui. Deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta aqui importante. O aumento de imposto adianta, o cigarro tem 70% e é um dos mais baratos do mundo. O nosso cigarro, Rafael, é um dos mais baratos do mundo? Não, essa é uma informação, eu preciso buscar mais dados para entender. Mas, por exemplo, o que a gente acaba tendo de incentivo aqui também é o contrabando de cigarro e o consumo de cigarros que não acabam remunerando, né? Não acabam pagando esse imposto. Né? Então, cigarros aí abaixo de 7 e pouquinho, acho que são cigarros que já não se paga o custo se você coloca o imposto nele. Né? Então, tem toda essa questão aí importante. Nossa senhora, esse sim é um incentivo para o cara parar, né? Se lá na Austrália custa 20 euros, né? Aliás, desculpa, 20 dólares australianos, né? O maço, pense que esse é um grande desincentivo. Mas o José colocou aqui, gente, deixa eu só abrir aqui. Isso mesmo, vamos participando, gente. Acho que isso também acaba tendo influência pelo vício, a pessoa que é fumante vai continuar fumando, mesmo com preço alto. Isso, ao meu ver, muito bem. Parar ou falir, né? Isso, tem esse ponto aí importante. Mas, gente, vamos pensar aqui em novos consumidores, aqueles que não têm ainda, não têm o vício, né? Não seria um grande afastador do consumo, de atração de novos consumidores? Então, o preço é algo que realmente, efetivamente, tem um impacto grande, né? Mas para bater o preço, a indústria incentivada a diminuir a qualidade, sim. Tem toda a questão de qualidade, mas assim, vocês estão chegando num ponto fundamental. O que mais muda o comportamento, né, é o tal do preço. O preço é um fator assim de curto prazo muito impactante dentro dos incentivos ou das situações aí de consumo, de demanda, na alteração da demanda. Tá? Nós vamos ver aí, através da lei da demanda, da oferta e do equilíbrio de mercado, como que é o mecanismo realmente por trás dessa situação. Ok? Beleza, gente? Então, ó, depois vocês não viram aqui, ó, quem for casado vai entender essa minha situação aqui, tá? Depois eu vou dormir no sofá, hoje estou até vendo que eu vou dormir no sofá hoje, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, como as pessoas interagem? Então, vimos até agora como as pessoas tomam as decisões, como que elas interagem. Então, e pensem assim, gente. Você mora numa república aí, e seu colega de quarto, ele cozinha melhor do que você. Mas você é mais rápido na faxina. Se seu colega sempre cozinhasse e você sempre fizesse a limpeza, essas tarefas levariam mais ou menos tempo do que se fossem divididas por igual entre vocês. Tempo. Respondam para mim, gente. Hã? E quais seriam os benefícios de vocês fazerem uma divisão de tarefas dessa forma? Falem para mim. Isso está muito ligado àquele fator, poxa vida, será que nós devemos ter mercados abertos? Por exemplo, a gente viu a pandemia aí acabar com o mercado mundial, porque a China produzia tudo, o RAM produzia... O RAM, para quem não sabe, o RAM era um grande centro industrial de desenvolvimento lá da China. Então, muitas empresas estavam em Wuhan, que foi o epicentro da doença. O primeiro epicentro da doença, né? Vamos lá. Muito bem, menos tempo. Levaria menos tempo, você iria otimizar esses processos. Não só comeria, por exemplo, bem, né? Porque o cara cozinha melhor do que você, e teria uma faxina de uma qualidade maior. Tudo isso com um tempo menor. Então,
quais seriam os benefícios que nós teremos aqui? Vamos passar essa história aqui, gente, a história aqui da faxina para um comércio entre dois países? É benéfico a gente ter um comércio entre dois países? Sim ou não? Júlia, em que pontos são benéficos? Especialização não fragiliza a economia? Não sei, volto a pergunta para vocês. Sim ou não? É discussão, gente. Vamos bater um papo. Fragiliza nesse ponto aqui, né? Deixa eu ver quem perguntou para mim. A gente viu aí que com essa nossa pandemia, tudo globalizado, né? A gente teve um probleminha aí. Será que o que seria a fragilização de economia? Eu preciso entender o que seria, o que vocês entendem, por exemplo, fragilização de economia. Lembrando, gente, que economia, nós temos aqueles conceitos: alocação de recursos escassos. Eu tenho a questão da eficiência, que é usar o recurso da melhor forma possível, e da eficiência e eficácia. Eficácia não, equidade, que é da distribuição. Né? Deixa eu só lembrar aqui, tá vendo? A agricultura, por exemplo, tem produtos bons que não são bons de se produzir aqui e vice-versa. Muito bem. Beneficia porque você pode melhorar a qualidade do seu e comprar outras coisas do outro. Muito bem. Depende, pois eventualmente o país pode se tornar dependente de um produto de outro país. Muito bom também, Juan. Acho que sim, pois se o mercado do produto especializado quebra, gera uma grande crise no país, e aí teria que ser uma reinvenção aí de um outro ponto. Mas será que os prós, pesando prós e contras, o que é melhor? Cada um se isolar e todo mundo produzir tudo, ou a gente poder fazer essas trocas? Então, pesando prós e contras, né? E lembrar que a economia é realmente a alocação desses recursos, a alocação de forma eficiente desses recursos, é fundamental a gente realizar as trocas. Né? O que pesa mais nós temos mais prós do que contras aí nesse caso. Tudo bem? É que nem a questão, gente. Estou fazendo lá a jardinagem. Eu sou um zero esquerdo em jardinagem. E eu vou ter uma curva de aprendizado lenta até eu poder conseguir aprender a habilidade de jardinagem. Né? Não sei, pode ser que para mim não seja tão importante e tudo mais. Né? Mas que eu teria esse tempo aí importante. Tempo esse que eu poderia estar dedicando a estudar mais economia, por exemplo, e trazer exemplos diferenciados para vocês. Então, afetaria essa minha profissão de professor. Por isso que cada um tem uma especialidade diferente. Né? Para que a gente não tenha aqui, por exemplo, para construir um carro, você tem que partir da roda e fabricar a roda, desde a roda. Né? Deixa eu só fazer alguns... O isolamento não é a melhor opção, mas colocar todos os ovos na mesma cesta, por mais que ganhe mais dinheiro, é arriscado para um país. Sim, com certeza. Diversificação é algo muito importante. Eu vou falar daqui a pouco, posso até entrar um pouco em falar em carteira de investimento. Quando a gente cria uma carteira de investimento para nós, vocês sabem que a Previdência, na época de que vocês forem se aposentar, pode estar numa crise muito grande. Quando vocês forem investir, gente, façam diversificação. Que o Rafael colocou bem aqui, ó. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Por quê? Quando um mercado está em baixa, o outro mercado pode estar em alta. E aí a gente tem uma compensação de um mercado pelo outro e tem sempre um ganho médio aí ao longo do tempo. Tempo é algo muito importante também em economia, quando a gente faz análises econômicas, tá? Podem trocar, mas evitar se tornar dependente de outro país ou produzir um único produto, né? Evitando os extremos, sim. Pensar nas margens, gente, importantíssimo. Existem fatores externos, como o clima, por exemplo, que impedem que o país queira se especializar em tudo. As trocas garantem qualidade também. É a contribuição da Estela. Muito bem. Então, 2 pontos aqui são fundamentais, gente. Ó, o comércio ele pode ser bom para todos, porque permite a especialização, e especialização nos traz o quê? Um uso dos recursos escassos de maneira mais efetiva, né? Nós temos uma eficiência maior,
na utilização dos nossos recursos escassos, tanto de produção de bens como serviços também, né? E aqui nós temos também um acesso à maior variedade de bens e serviços. Então, o pessoal lá na Inglaterra, lá na Idade Média, só comia batata, né? O pessoal falou fish and chips, né? E, gente, horroroso, né? Você ficar só comendo batata, e o pessoal falava que a culinária lá era horrorosa, e toda essa gama cultural que a abertura da Inglaterra trouxe, né? Então a gente tem muita comida de fora agora, né? Alimentos diferenciados que não eram produzidos lá na Inglaterra. Então traz aí uma variedade de bens e serviços para todos nós. Ok? Muito bem, gente. Eu estou indo meio rápido aqui, gente, que tem um monte de coisa que eu queria discutir com vocês, e aí a gente tem bastante coisa aqui, mas me interrompam, tá bom? Economia de mercado, a gente viu aqui, né? Em vez de um planejador central, que nem na União Soviética a gente tinha, em que na Alemanha Oriental a gente tinha esse planejador central, né? Que uma pessoa tomava a decisão do que seria produzido, o que seria consumido, quanto seria distribuído para cada pessoa, para cada integrante da sociedade. Nós vemos que esse planejamento central tem muitas falhas, tanto é que o nosso sistema efetivamente, o que nós temos hoje são sistemas de multimercados, uma economia de mercado, uma estrutura de economia de mercado, em que nós temos milhões de famílias e empresas tomando decisões, né? Essas famílias e empresas, elas acabam interagindo em dois mercados principais, que são os mercados de bens e serviços e os mercados de fatores de produção, né? Nós temos aqui, gente, mercados de bens e serviços. As empresas fornecem bens e serviços, as famílias adquirem bens e serviços. No mercado de fatores de produção, nós temos o quê? As empresas alugando terra, contratando mão de obra, alugando, participando e tudo mais, no mercado de fatores, e as famílias introduzindo aqui a força de trabalho, mão de obra, maquinário, terras, tá? No mercado de fatores de produção. Então, o mercado aqui, ele é um lugar que as pessoas interagem, né? Que essas empresas e famílias interagem. Bom, interagem no mercado, e aí o preço e interesses próprios guiam essas decisões, essas interações. É o que o Adam Smith, mais para frente, a gente vai ver aqui, ó, ele define como a mão invisível que comanda esse mercado. Mesmo assim, gente, nós estamos aqui com 28 pessoas no nosso dia aqui. Capturei a tela aqui, muito bom, muito bom. Só para eu ter depois aqui. Um recadinho para mim, deixa eu só ver aqui. Desculpa, gente, eu estou vendo um negocinho aqui. Muito bem. Gente, aí nossa interação acontece através dessa mão invisível. Nós, 26 pessoas que estamos aqui, 27 pessoas que estamos aqui, cada um tem interesse próprio, né? Mas na interação de mercado, mesmo eu buscando os meus interesses próprios, a gente acaba juntando todos os interesses, cada um buscando o seu interesse próprio, seja eu como vendedor, seja eu como consumidor, a gente acaba chegando num equilíbrio de mercado em que todos acabam se satisfazendo. Então, é o que o Adam Smith definia como mão invisível, a mão invisível do mercado. Tá bom? Em que esses milhões de vendedores e compradores interagem nesse mercado aqui, né? E aí a gente acaba tendo um bem-estar da sociedade, né? Mesmo cada um buscando o seu interesse próprio. Tá bom? Essa mão invisível, ela envolve muito a questão do preço, que afeta a tomada de decisão nas interações do mercado, impostos e outras intervenções políticas, intervenções do governo, elas podem aí distorcer os preços, como a gente viu a questão do cigarro, por exemplo, que ele tem uma política, e aí é uma política também de saúde, né?
Por exemplo, se a pessoa fuma agora, ela tem que fazer um pagamento maior, porque quando ela for usar dos serviços do SUS, por exemplo, ela vai ter um tratamento mais caro. Então, o que o governo está ganhando agora, ele vai acabar despendendo para fazer o tratamento de saúde dessa pessoa no futuro, daqui 30, 40, 50 anos, quando essa pessoa desenvolver aí doenças relacionadas ao uso de tabaco. Né? Então, tem toda essa questão dos impostos. Os impostos interferem em preço. Se interferem em preço, interferem na tomada de decisão das pessoas. Tá? A influência do governo, para que o mercado funcione, é necessário que o governo, né, para que a mão invisível funcione de forma efetiva, é necessário que o governo garanta os direitos de propriedade dos cidadãos. Né? Há casos em que é necessário que o governo intervenha para aumentar a eficiência ou a equidade, usando para tanto políticas governamentais. Nós temos hoje, e nós vimos a importância do SUS para o combate do coronavírus, né, da Covid. Nós vimos como é importante e como é fundamental a gente ter um sistema público de saúde, né, porque nem todos têm esse acesso e tudo mais. E aí, eu deixei para vocês um exemplo bem legal de uma reportagem do sistema americano de saúde. Ok? Muito bem. Gente, a mão invisível ela pode falhar, e aí nós temos dois casos bem importantes que ela tem uma falha grande, que é a ocorrência das falhas de mercado e das externalidades. Externalidade a gente pode colocar aqui, ó, como uma ação que afeta o bem-estar, né? Por exemplo, uma empresa que polui muito, né? E aqui nós temos o poder de mercado. Ah, curtiram o Chapolin aqui, hein? Referências maravilhosas. Eu perdi, não sei se o pessoal enxerga, mas eu tinha um bonequinho que ficava aqui, ó, na minha tomada aqui. Quem souber depois manda para mim quem é esse bonequinho que estava aqui, tá? É um easter egg do meu cenário aqui de aula. Gente, Chapolin. Alguém lembra desse capítulo aqui do Chapolin? Aula de economia, eu tô falando de Chapolin. Ai, Jesus amado. Tô gravando esse negócio. Hã? Que o Tripa Seca, ele pegava lá e dominou o poço de água, o único poço de água da aldeia. Então, o que é o poder de mercado? É a capacidade que uma pessoa ou um pequeno grupo tem de influenciar significativamente os preços do mercado. E aí a gente tem, se uma pessoa, um grupo de pessoas tem esse poder de influenciar o preço de mercado, ela tem aí, ela acaba afetando, sim, monopólios, oligopólios se encaixam sim. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tem uma revisão dessa parte, daqui a pouco a gente já chega nela, tá bom? Monopólio, a gente enxerga muito, muito bem a questão do poder de mercado. Aliás, um dos pontos que a gente verifica quando nós vamos identificar a estrutura de mercado, se é um monopólio, se é uma concorrência perfeita, um oligopólio, ou uma concorrência imperfeita, ou concorrência monopolística, é essa questão das empresas, tomadores de decisão, influenciarem no preço. Né? Então, quando a gente tem um poder de mercado muito grande, a mão invisível lá, definida pelo Adam Smith, acaba tendo algumas falhas. Tá bom? Bom, como funciona a economia? O princípio 8, que a gente viu lá, né? O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Geralmente, né, países com um padrão de vida melhor têm um índice de produtividade maior. Eles conseguem produzir mais, né? São países que têm uma produção de bens e serviços maiores, tá? Não é só isso, por exemplo, a gente tem também a questão não só de efetividade, que é a questão do uso otimizado dos recursos escassos, mas também a gente tem que fazer a análise da equidade, que é a distribuição dessas rendas, né, do fruto do uso da produtividade. Então, são dois pontos importantes aqui, gente. Tá? Inflação, né? Quando a gente tem, né, mais moedas sendo emitidas, nós temos um aumento, né, do preço geral na economia.
Então, inflação é esse aumento geral. E aí, a gente viu lá hiperinflação. Se vocês tiverem dúvidas, vão lá na aula de novo, tá? Eu dei mais exemplos do período de hiperinflação que o Brasil teve aí na década de 80, plano Sarney, plano Collor, plano real, como que o plano real acabou influenciando na diminuição na resolução da nossa hiperinflação, que era um dos grandes problemas da economia na década de 80 do Brasil. Certo? Não se preocupem, nós vamos retornar a esse ponto quando nós quando falarmos de políticas monetárias nas aulas lá na frente, tá? Nós vamos retornar para tentar entender como que a emissão de mais moedas pelo Banco Central, impressão mesmo, né, na Casa da Moeda, acaba influenciando na inflação. Tá bom? Existe aqui, gente, um trade-off, né, uma troca de curto prazo entre inflação e desemprego, conhecida aqui, representada pela curva de Phillips, tá? Gente, esse também é uma política que nós vamos estudar lá na frente, nós vamos entender mais detalhadamente por que acontece esse trade-off aqui entre inflação e desemprego, tá? Se eu tenho muita gente empregada, tenho um poder de compra maior, um aquecimento econômico, acaba tendo um fomento de produtividade, e esse fomento de produtividade acaba tendo um fomento no valor médio de preços no mercado, tá? Efetivamente é isso que acontece num curto prazo, tá bom? Legal. Mercado de bens e serviços, né? Nós vimos o diagrama de fluxo circular, já expliquei para vocês. A família tem dinheiro, né? Tem moeda ali, quero um café. Ela vai no mercado de bens e serviços, foi para Kufis Coffee Shop, adquirir um café. Esse dinheiro vai para a mão da Kufis, tá? Uma taxa baixa de desemprego, o que vai acontecer com uma taxa baixa de desemprego? A gente vai ter uma inflação maior, né? E aí, com inflação maior, a gente tem outras medidas para o controle dessa inflação. Quando começa a subir muito o valor médio dos produtos, o que acaba acontecendo? O governo acaba subindo a taxa de juros, tá? Por quê? Porque em vez da gente jogar, que nem aqui, ó, a gente está jogando dinheiro aqui no mercado, tá? Quando eu subo a taxa de juros, eu incentivo que as pessoas, em vez de gastar dinheiro, elas optem por investir esse dinheiro, que vai trazer uma remuneração maior para elas. Então, aí, em vez de eu jogar dinheiro no mercado, eu vou acabar retendo esses dinheiros através de investimentos, através da emissão de títulos públicos, por exemplo, né? Não sei se vocês sabem, mas nós podemos comprar títulos do Tesouro Nacional, né? Que é uma dívida do governo. Então, isso faz com que eu tire dinheiro do mercado, o consumo baixa, tá bom? E quando esse consumo baixa, a tendência é que a inflação também baixe. Só que daí começou a diminuir, tem aumento da taxa de desemprego e tudo mais. Gente, é um conjunto de fatores que nós vamos tentar estudar mais para frente em macroeconomia. A gente começa em microeconomia, depois a gente vai ver macroeconomia. A gente vai dar umas pinceladas mais ou menos para ver como que esses fatores se encadeiam, tá bom? Então, segura essas perguntas aí que nós vamos revê-las mais para frente. Ok? Pode ser, gente? Uma taxa baixa de desemprego pode vir prejudicar a economia, já expliquei, né? A taxa de desemprego hoje no Brasil é considerada alta ou boa? Ela é uma taxa de desemprego alta, tá? Nós ainda temos muita gente que pode ir para o mercado, né, produtivo. Nós temos muito aqui, no mercado de fatores de produção, nós temos uma ociosidade muito grande, ou seja, um índice de desemprego alto, né? Nós poderíamos aí ter um giro de economia maior. Com o coronavírus, isso só se agravou. Não só no Brasil, se vocês acompanharem notícias aí, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, na África, que a gente vive falando de Estados Unidos e Europa, né? É fundamental. Taxa de desemprego baixa é mais ideal. Por quê? Porque a gente consegue daí distribuir, e aí, analisando de uma maneira mais humana, né, as pessoas têm renda e conseguem viver. Sem renda é muito difícil, e elas dependem daí de serviços governamentais,
políticas governamentais de assistencialismo, de assistência social. Então, o ideal seria a gente ter aqui um nível de desemprego baixo, alta produtividade, alto aproveitamento dos nossos fatores de produção. Tudo bem? Foi claro, gente? Deu para entender? Não se preocupe, que todas as interações em macroeconomia a gente vai ver ponto a ponto. Lá na frente, quando a gente for falar de políticas monetárias, políticas tributárias, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Tá bom? Muito bem. Perguntem, gente. Não saiam daqui com dúvidas. Tá bom? Perguntem. Vamos lá. E aí, coffee shop, né? Com capital, com dinheiro, ela fala, poxa, eu vou investir aí numa nova máquina de café, ou vou contratar mais um empregado e tudo mais, né? Paga aluguel, salários, etc. E esse dinheiro acaba voltando, retornando para as famílias. Então, esse é o ciclo de uma grama, de um fluxo circular da nossa economia, como a nossa economia acaba funcionando. Tá bom? Muito bem, gente. Fronteiras de possibilidade de produção, né? Que é esse gráfico que mostra a combinação de produção que a economia tem possibilidade de produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia disponíveis. Então, usando 100% da minha capacidade produtiva dos fatores de produção, eu tenho essa barreira aqui, essa fronteira de possibilidade de produção. Tá? Analiso sempre aqui, para a gente entender, né? 2 bens, quantidade de produção de 2 bens, e a gente consegue ver fatores, por exemplo, como trade-off, custo de oportunidade, analisando esse tipo de gráfico. Bom, quando a gente analisa alguns extremos aqui, ó, vamos colocar esse primeiro ponto aqui, gente. Olha, este primeiro ponto e este segundo ponto. Neste primeiro ponto aqui, ó, eu consigo produzir. Se eu colocar todos os meus recursos, né, em produção de computadores, eu faço 3.000 computadores e nenhum carro. Se eu coloco aqui todos os meus recursos produtivos, meus fatores de produção, máquinas, indústrias, terra, mão de obra, para a produção de carros, eu consigo produzir 1.000 carros e nenhum computador. Tá bom? Graficamente, o trade-off fica claro. Então, se eu ando em cima da minha linha, na minha fronteira, se eu aloco, tiro um fator de produção da produção de computadores e coloco na produção de carros, vai haver uma diminuição na produção de computadores e um aumento na produção de carros. Então, tem uma troca aí entre esses dois fatores. A gente analisa 2, mas a gente sabe que o mercado são milhares e milhares de produtos e serviços que a gente tem. Tá bom? Alguns pontos. Por favor, Felipe, aproveita e já faz a questão da pergunta aí. Essa live aqui é para isso, para a gente fazer essas perguntas. Então, professor, tem uma pergunta na lista que fala que, tipo, em relação à produção de leite, biscoito, e aí fala que, tipo, se metade da produção de leite aconteceria com a curva, né? E aí, tipo, eu queria saber se, tipo, ela continuaria na eficiência ou se ela, tipo, estaria abaixo da linha de eficiência, sendo que, tipo, morreu um método, né, de produção de leite, tipo, você colocou os gatos leiteiros, alguma coisa assim. Aí tipo, eu queria saber se ia continuar na curva ou seria abaixo da curva. Deixa eu lembrar da questão. É que cortou o seu áudio, tá, Felipe? Deixa eu só levantar aqui. Questão 2 eu vou abrir. Deixa eu ver aqui. Tá tudo aqui bonitinho. Lista 2 na lista 3? É, lista 3, questão 2. Tá. Posso abrir aqui? Vamos lá. Questão 2. Muito bem. Desenhe e explique um gráfico de uma fronteira de possibilidade de produção para a economia que produza leite e biscoitos. Indique no gráfico um ponto em que a produção é eficiente e indique o que ocorre quando uma doença mata metade do gado leiteiro da economia. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vou abrir aqui. Tá dando para enxergar aqui, gente? Deixa eu só abrir meu whiteboard e a gente vai fazer isso aqui juntos. Eu vou explicar para vocês. Muito bem.
Então, pense assim. Como que seria esse nosso gráfico aqui? Então, teríamos aqui leite, né? E biscoitos. Tudo bem? O gráfico seria mais ou menos assim. Vamos imaginar aqui um gráfico assim. Tudo bem? Essa aqui é a nossa fronteira. Fronteira de produção. Muito bem. Eficiência seria quando a gente está aqui, ó. Por exemplo, nesse ponto, em cima do gráfico. Tá? Aí, Felipe, o que acontece se morre vaca? O que vai acontecer com essa fronteira quando morre vaca? O que seria o morrer vaca aqui, nesse caso? A gente fazer uma analogia com outra situação. O que aconteceria com essa curva aqui? O que aconteceria com a fronteira? Com a minha capacidade produtiva? Pense assim. Vai, Felipe, manda. Então, eu imaginei que tipo, por exemplo, no ponto que você colocou aí, seria a produção normal. Eu imaginei que se morresse, tipo, os gados lá, ia passar um pouquinho mais para a direita ali, né? Aumentar a produção de biscoito. Para cá? Só que, tipo, em cima da fronteira, né? Mas sabe o que vai acontecer, Felipe? Em cima da fronteira é quando eu uso todos os meus recursos, concorda comigo? O que acontece quando a gente perde vaca? A gente está perdendo produção. A gente está perdendo capacidade produtiva, fator de produção. Isso vai fazer com que essa fronteira aqui, ó, ela seja movida. Então, toda fronteira vai ser criado um novo tipo de equilíbrio. A nossa fronteira vai acabar sendo alterada. Então, vou colocar aqui, ó, que essa aqui é a nossa fronteira numa situação 2, com as vacas morrendo. Tudo bem? Você entendeu? Por quê? Porque a nossa capacidade produtiva diminuiu. Então, independente se o ponto aqui, daí a gente teria que ver um novo equilíbrio e tudo mais, né? Poderia ser algo mais ou menos aqui, ó, proporcional, né? Sei lá, 80% vai para leite, 20% vai para biscoito e tudo mais. Aí seria um proporcional aí, que a gente teria aqui, ó. Tudo bem? Aqui seriam os dois novos índices produtivos aqui, ó. A quantidade de biscoito 2 e a quantidade de leite 2. Haveria uma diminuição do quê? Da quantidade produzida de cada bem. Por quê? Porque nós perdemos fatores de produção. Nós perdemos, por exemplo, mão de obra. No caso das vacas, né? É como se fosse maquinário. Lógico, eu não estou imaginando, tá? As vacas como máquinas. Mas para a gente fazer uma analogia aí. Né? É como se desemprego é o uso ineficiente da minha curva. Se eu tenho um índice muito grande de desemprego, por exemplo, eu não tenho os empregados aqui, ó, que essa curva aqui não são só vacas. São pessoas empregadas na produção de leite ou de biscoitos. Aí, com desemprego alto, eu não conseguiria ficar o quê? Em cima dessa curva aqui, ó. Tudo bem? Eu sempre estaria o quê? Numa área de ineficiência, porque desemprego é o uso... Eu tenho recursos que eu não estou usando. Mão de obra que eu não estou usando. Então, eu não conseguiria trabalhar em cima da fronteira. Tá? Se morrer vaca, eu baixo também o quê? O recurso, a quantidade de fatores de produção que eu tenho. Então, a minha capacidade produtiva diminui. E aí eu tenho uma nova fronteira de produção. Felipe, foi claro? Deixa eu ver quem perguntou outra situação. Legal, Felipe. Muito bom. Professor, oi? Nessa nova fronteira que você fez, porque as vacas morreram e tudo mais, você não mantém a quantidade máxima de biscoito e só diminui a de leite? Porque isso não afeta os biscoitos, né? Afeta. O leite não acaba sendo das matérias-primas do biscoito? Não sei, não faço biscoitos, mas é o que eu pensei. Eu considerei nesse caso, e aí estou considerando, por exemplo,
a questão que o leite seria um dos integrantes do biscoito. Mas realmente depois eu não pensei, existem biscoitos que não vão leite, é verdade. Me desculpa, mas aqui considerando que realmente a ideia de ter leite e biscoito era para vocês tentarem associar exatamente esse ponto. Tá, Júlia? Ficou claro? Entendi, mas... Desculpa, professor, estava com duas ligadas aqui. Mas, tipo, na resposta, assim, do exercício, se eu manter o máximo de quantidade, o mesmo do biscoito na fronteira 2 e só mudar o do leite, tá errado? Porque... Aqui, ó, seria esse ponto aqui. Tá vendo? Manteria o mesmo nível de produção de biscoito e o de leite. A questão mais fundamental aqui, Júlia, que eu queria que vocês colocassem, é exatamente o quê? A alteração da curva da fronteira de produção. Tá? Esse era um ponto que eu queria que vocês colocassem, que é fundamental vocês colocarem. Tá? Porque aqui, qual é o novo nível vai depender de inúmeros outros fatores de equilíbrio. Tá sim, bom? Certo. Então, mas poderia ser uma possibilidade, sim, sem problema nenhum. Entendi. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. De nada. Mais alguma coisa, gente? Todo mundo entendeu, então, a questão aqui da eficiência, das fronteiras e tudo mais? Então, eficiência, eu uso o máximo da questão, e aí já aproveita a pergunta do Juan, né? Com desemprego, né? O que seria a questão do desemprego? Eu não estou trabalhando em cima da fronteira na fronteira de possibilidade de produção. Tudo bem? E é exatamente isso, Juan, porque teoricamente a mão de obra parada. E aí, eu trabalharia sempre o quê? Dentro do quê? Dessa área aqui, que é a região de ineficiência. Tá bom? Muito bem. E aí, a região de ineficiência, que é a região interna. E aí, nós temos as regiões impossíveis de produção, que são todas as áreas externas aqui da fronteira de possibilidade de produção. Colocamos o esqueminha aqui mais bonitinho para vocês, né? Essas 3 regiões aqui bem delimitadas da nossa curva de produção. Mas ficou claro, gente, quando a gente usa efetivamente, quando não usa? Professor, ficou bem claro? Oi, Júlia. Aproveita. Sobre essa linha de eficiência, todos os pontos da linha são máxima eficiência de quantidade de produtos? É isso? Sim, se eu estou trabalhando, tá? A premissa de eu estar em cima da linha de eficiência é que eu estou usando todos os fatores de produção para fazer a produção daqueles 2 produtos. Então, estou usando tudo que eu tenho de recurso para a produção daqueles 2 recursos. Tá? Se eu não estou usando, se eu estou, por exemplo, com maquinário ocioso, se eu estou com desemprego, aí eu não consigo trabalhar em cima da fronteira de possibilidade de produção. Eu vou sempre trabalhar numa área de ineficiência, mão de obra ociosa, capacidade produtiva ociosa. Né? Eu tenho, por exemplo, hoje nós temos uma crise de aluguéis muito grande, que fecharam várias indústrias, estava tendo uma retomada, né, da economia com o passar do tempo. Por exemplo, negociar aluguel agora é algo muito legal da gente fazer, é uma oportunidade muito boa que a gente está tendo. Né? Por quê? Se está tendo muita casa para alugar, eu não estou tendo o quê? Ou muito galpão industrial para alugar, eu estou trabalhando numa área de ineficiência na minha produção. Por quê? Porque tem recursos, fatores de produção que não estão sendo utilizados. Não sendo utilizados, eu vou sempre trabalhar numa área de ineficiência. Se eu estou em cima da fronteira, na área de eficiência, na linha de eficiência, eu estou ali aplicando, utilizando todos os fatores produtivos disponíveis para aquela situação. Ok? Muito bem. Tranquilo, professor. Obrigada. Deixa eu só ver uma dúvida aqui da Isabela. Professor, você pode você optar por trabalhar com N pontos diferentes da fronteira? É considerado um trade-off? Sim, a gente vai ver a questão do trade-off. Vamos lá. Então, toda vez, por exemplo, Juan. Aqui, Juan, se eu tiro, tinha desempregados aqui, por exemplo. Então, eu estou no ponto B.
Se eu tiro esse fator de influência, né, essa perda de ineficiência, né, eu acabo podendo retornar para os pontos de eficiência. Então, se eu começo a diminuir a taxa de desemprego, eu tenho a tendência aqui de mover de B para C e A. Tá bom? Muito bem. Deixa eu só ver a contribuição aqui. Rafael, numa empresa, como identificar esses pontos de eficiência? Como saber que estou sendo eficiente? Quais fatores que me indicam eficiência? Relação, vocês têm toda a parte de processo de qualidade, otimização, vocês têm uma disciplina chamada de controle de produção, e aí vocês conseguem estimar a capacidade de vocês. Se você está tendo, por exemplo, capacidade ociosa, medindo o tempo e tudo mais, você está trabalhando numa área ineficiente. Tá bom? Mas não adianta, gente. A gente, por exemplo, hoje, o mercado... Assim, a gente está vendo uma situação ideal aqui, mas não é só um outro fator que a gente tem para análise de economia, não. A gente tem que conhecer todos os outros fatores. Por exemplo, adianta eu trabalhar na maior eficiência possível e eu não estou tendo venda do meu produto? Então eu tenho maquinário ocioso. Só porque meu maquinário está ocioso, eu vou botar o negócio para produzir o máximo. Aí você tem um estoque gigantesco, não tem mais lugar para colocar o seu produto. E não está tendo escoamento, não está tendo venda daquele produto. Então são todos fatores que vocês têm que analisar. Será que trabalhar em eficiência é sempre o melhor? Então aí cabe a esses pontos. Poxa vida, se eu não estou... Trabalhar na eficiência é sempre o melhor. Se eu estou tendo maquinário que está ocioso, eu posso vender um maquinário e ficar só com o restante, que está atendendo a minha produção. Tá? Não sei se fui claro, deu para entender? Mas buscar eficiência é sempre o melhor para minha empresa. Só que assim, se eu tenho um maquinário ocioso, quer dizer o quê? Que a minha compra de maquinários foi ineficiente. Né? A minha estimativa de produção foi ineficiente, o meu planejamento foi ineficiente. Tá bom? Então, vocês como engenheiros de produção, vocês têm assim, na bala da agulha, assim, como fazer análise de produção. Tá bom? Às vezes até muito mais do que eu. Se bem que o curso de madeireiro também tem muita parte de produção. Tá? Muito bem. Quem falou de trade-off foi... muito bem. Quando a gente anda em cima, a Isabela. Isabela, seguinte. Imagine que a gente está vindo aqui de um ponto C para um ponto A. Se eu estou usando todas os meus recursos, os meus fatores produtivos, com certeza eu vou ter um trade-off, que é o quê? O custo de oportunidade. Para eu produzir, por exemplo, mais 200 computadores, eu tenho que alocar recursos que estavam na indústria de carros para a indústria de computadores. Então, por exemplo, maquinário, mão de obra, aluguel de lugar, né? Então fecha uma indústria de carros se transforma numa indústria de computadores, aí eu vou ter essa mudança aqui. Tá? Então, fechou uma de carro, virou uma de computador. Então, estou trabalhando na máxima eficiência. Tá bom? E aí a gente tem a questão do trade-off. Para produzir aqui 200 computadores, é necessário eu abdicar de 100 carros. Tá bom? Ficou claro aqui? A gente também consegue fazer esse tipo de análise aqui para entender o tal do trade-off. Tá bom? Então, dependendo, gente, da onde a gente está, né, os custos podem variar. Então, aqui, um custo aqui de um aumento no número de computadores, o custo de oportunidade é bem menor. Olha a inclinação da reta aqui, Então, para cada computador que eu produzo a mais, são poucos carros que eu deixo de produzir. O que não acontece, por exemplo, nessa região aqui, mais próxima da indústria de computadores. Um pequeno aumento na produção de computadores exige uma grande diminuição no número de carros a serem produzidos. Então, dependendo da onde a gente está e do formato da nossa curva aqui, da nossa fronteira, a gente tem esses dois tipos de situações diferentes aí. O custo de oportunidade se altera. Tá bom? Muito bem. O que indica isso aqui também? É importante. Se aqui,
mais perto de carros, eu tenho um custo de oportunidade de computadores menor, ou seja, para cada um computador eu tenho cada 10 computadores eu deixo de produzir um carro, né? Quer dizer o quê? Que os meus fatores de produção estão mais adaptados para produzir computadores do que carros. Porque eu consigo produzir mais aqui do que aqui. Então, se eu alocar recursos mais próximos de computadores, eu consigo produzir mais computadores do que quando eu aloco os recursos aqui para carros. Ou seja, a mão de obra que vocês estão contratando, ela está mais especializada em produzir computadores do que carros. Tá ok? Então, esse é um ponto que a gente consegue olhar só pela inclinação da curva aqui, tangente. Tá? Então, esse gráfico aqui traz muita informação legal para nós, gente. Tá bom? Bem. E aí, para a gente fazer a mudança, né, na fronteira, para mover aqui para a direita, a gente tem o quê? Um avanço tecnológico, né? Ou, por exemplo, uma grande pandemia que a gente destrói os fatores produtivos. Também é uma possibilidade, daí a gente tem um recuo dessa fronteira, dessa curva de possibilidades. Certo? Vai que cai aí na prova, né? Cite algumas razões para que a fronteira, a curva de possibilidade de produção, recue. Vá para a esquerda. O que pode ter acontecido? Né? Vai que cai na prova uma coisa assim. Né? É importante a gente debater e que é importante a gente participar aí das aulas de sábado, que às vezes vem umas dicas aí, sim, né? Que não estão lá nas aulas gravadas e tudo mais, né? Não sei. Né? Então, a gente divide a economia, tá? Estou encerrando, tá, gente? 3 minutinhos a gente já encerra. Em micro e macroeconomia, micro, a gente faz análise de como as famílias e empresas tomam interação, análise no pequeno, e aí a macroeconomia, como que uma taxa de imposto afeta os mercados globais, né? A economia como um todo. Tá bom? Elas são interligadas. A gente tem os papéis dos cientistas, tanto a questão de uma declaração positiva, como uma declaração aqui normativa. Tá? Então, positiva, a gente analisa dado e descreve como o mundo é. Normativa, a gente tenta prescrever, tenta colocar a nossa visão de como nós desejaríamos que o mundo fosse. Tá? São esses 2 tipos de visões diferentes que nós temos em economia. As visões positivas e as declarações normativas. Declarações positivas e declarações normativas. Bom? E aí, pegando aqui o último tópico para a gente encerrar, a estrutura de mercados, nós temos o monopólio, a concorrência monopolística, o oligopólio e a concorrência perfeita. 3 pontos são importantes para a gente classificar, que é o número de firmas e produtos e produtoras no mercado, a diferenciação do produto e a existência de barreira à entrada de novas empresas. Na nossa tabela, eu coloquei um ponto a mais aqui, que é a capacidade. Lembra da questão do poder de mercado? Se a gente tem poder de mercado, quer dizer que ele afeta a estrutura de mercado aí. Gente, é só leitura da tabela aqui e correr atrás dos nossos exemplos. Só para a gente fazer uma questão aqui, gente, eu não vou colocar, depois eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, mas não será sempre que eu vou fazer isso aqui, até uma forma de vocês valorizarem o meu trabalho junto com vocês nessa troca de informações, tá? Não é sempre que eu vou disponibilizar esses slides da reunião. Dessa aqui, ó, da síncrona. Tudo bem? É para quem participar da nossa reunião síncrona, tá bom? Estou gravando a primeira, vou postar essa primeira, mas fica aqui o recado, não vai ser sempre que eu vou fazer isso aqui, tá bom? Vou colocar aqui algumas questões para vocês, tá, gente? De revisão. Depois vocês acompanhem lá para a gente verificar. E aí, vou fazer a última questão para vocês, antes da gente encerrar aqui. Vocês têm mais alguma dúvida que vocês queiram tirar das listas? Absurdo. Sobre esse último tópico aí do monopólio, oligopólio, tem uma questão, a questão 3 da lista 4, que pergunta, você dá uma reportagem sobre combustível e
pergunta se pode classificar a estrutura de mercado como concorrência perfeita. E aí eu tipo, fiquei em dúvida se... Porque, assim, na questão de controle de preço, na reportagem dá a ideia tipo, que tem total controle de preço, assim, né? Tipo, o mercado segue um padrão, assim, né? E aí E se tem controle de preço, é concorrência perfeita, Felipe? Não, por isso que eu fiquei nessa dúvida, porque é característica de monopólio, né? E aí, quais são as características? É fundamental vocês justificarem. Por quê? Se tem um só produtor, eu falei, a reportagem mostra que a refinaria de petróleo, né, que é quem faz o beneficiamento, ela é controlada pela Petrobras, não é isso? E aí, o que caracteriza? Então, coloquem esses fatores da tabela, número de firmas, de empresas, poder de mercado, tá? Justifiquem através daqueles pontos lá. Eu coloquei, tipo, ela advém da refinaria, né? E a refinaria é monopólio. Então, a refinaria é monopólio. Então, se o produto advém de um monopólio, ele também teria característica de monopólio. Enfim. Será? Porque daí, assim, venda do produto. Calma. Um fornecedor é uma coisa. Tá? É que eu não quero dar a resposta para vocês. Não vou dar a resposta para vocês. Eu quero que vocês pensem. Quero que vocês pensem um pouco. Isso, Mark. O Mark aqui fez uma contribuição, né? Professor, não é o mercado de combustíveis? É só a gasolina? Existem outros? E aí? Etanol. Diesel ainda é derivado de petróleo. Mas etanol não. Até a questão da indústria de etanol, ela é muito interessante. Por quê? Tem uma época que o etanol fica muito caro e começa a faltar açúcar no mercado. Vocês já perceberam isso? Aliás, o preço do açúcar começa a subir. Por quê? Alguém sabe? Só para a gente encerrar aqui, gente. Entre safra, pode ser, mas tem outro fator. Oferta e demanda são as forças de mercado. Se o preço do álcool está muito alto, o cara que produz o bagaço de cana, planta da cana, e é o dono da indústria, da usina, ele vai produzir mais álcool do que açúcar. Porque compensa para ele vender mais álcool que está dando uma remuneração maior. E ele para de produzir açúcar. Diminui a oferta de açúcar no mercado, sobe preço. Então, fica aí a dica também de um exemplo bem bacana aí. Quero que vocês pensem um pouquinho, mas justifiquem em relação àquelas características que a gente tem de classificação de estruturas. Ok? Mais alguma dúvida, gente, para a gente encerrar? Nem sempre. O fator de exportação, Juan, ele depende mais de vários outros pontos que a gente vai ver aí na questão, em outros fatores de microeconomia e macroeconomia. Tá bom? Fala, Júlia. Professor, nessa questão 3 aí da lista 4, não precisa, então, classificar, tipo, não é concorrência perfeita, tudo bem. Daí tem que explicar os pontos que não é, mas não precisa... Não sei se é concorrência perfeita. Não, tá bom, se não for, eu preciso classificar ela. Não vão tirar essa informação de mim. Mas eu preciso classificar ela. É a lista 4, né? Desculpa. Deixa eu só abrir aqui. Podemos classificar como sendo concorrência perfeita? É concorrência perfeita? Não. Sim. Não. Por quê? Porque sim. Por que não? Se não é, o que é? Tá bom. Então tem que classificar se ela não for concorrência perfeita. Justifica lá. Tá bom? Mais alguma questão, gente? Lembrando, lista 1, 2 para hoje. Sistema fecha, tá? Não aceito mais. Lista 3 e 4 para a semana que vem. Daqui 15 dias, a lista 5 e 6, provavelmente. Tá bom? Setor automobilístico, nós temos oligopólio, tá? Algumas empresas, a gente não tem infinitas empresas, tem uma barreira tecnológica para a entrada de novos players, né? O setor automobilístico, eu acho que é mais oligopólio,
Tá bom? No preço do combustível, não sei se tem relação, hein? No setor automobilístico em relação a valor de combustível, só se afetar a demanda. E aí ser mais eficiente, carros mais eficientes e tudo mais. Aí afetaria. Mas, a princípio, não. Tá, Rafael? Gente, passamos 5 minutinhos aqui. Vamos encerrando as nossas dúvidas. Qualquer coisa, usem os plantões, os fóruns de dúvidas. É um materialzinho que fica lá no mural. Tá, tá lá. Fórum de dúvidas da aula tal. Usem aqueles lá. Façam comentários lá com a pergunta, que daí eu respondo por lá e fica mais fácil de eu responder vocês. Tá bom? Gente, funcionou assim? Dá o feedback para mim. Tá bom assim? As aulas estão pesadas, está muito longo, o que vocês estão achando? Me dá esse feedback para melhorar a aula para vocês. Rapidinho. Funcionou muito bem, professor. Está muito comprido os vídeos? Está muito pesado? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Então vou seguindo esse formato aí até o final do curso, tá? Gente, mandem sugestões para mim. Lembra assim, a gente está aprendendo também a lidar com essa nova tecnologia. Eu já trabalhei com EAD em outras faculdades e tudo mais, mas é tudo novo, tá? Essa questão aí, Júlia, eu vou tomar um pouco de cuidado aí com relação ao tamanho do conteúdo, mas nós temos aí um cronograma que a gente tem que cumprir aí. Então, é importante que eu dê toda a informação para vocês. E por mais que, assim, eu quero muito preparar vocês para vocês serem bons engenheiros, gente. Aprender a tomar decisão aí no mercado de trabalho. Tá ok? Então, qualquer feedback, gente, manda um e-mail para mim. Positivo, construtivo, destrutivo. Tá bom? Mas mandem para a gente poder sempre melhorar a aula para vocês. Ok? Então tá bom, galera. Encerrando aqui o nosso